Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode decorar aquela parede que tá vazia, que você tá sentindo que tá faltando uma decoração ali, um algo a mais. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração, com dicas e inspirações para você. E para não perder mais vídeos e dicas como essas, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal. É comum a gente ver casas, apartamentos com muitas paredes em branco, seja aquela parede que fica sofá, televisão, a cama, onde tem um aparador. É legal a gente trazer uma informação a mais nessa parede. A primeira opção, aquela mais barata mesmo, seria através da tintura. Então você pode pintar essa parede. E até me perguntam bastante, Pamela, se eu colocar cinza, eu tenho que colocar cinza em todas as paredes? E não, gente, não é obrigatório você colocar esse cinza, por exemplo, em todas as paredes. O que eu sempre vou sugerir, tá? Que vocês escolham uma cor base, então, por exemplo, um branco, ou um cinza clarinho, um bege clarinho, tons assim, bem clarinhos mesmo, de base nesse ambiente. E aí vocês vão escolher paredes que sejam de destaque, por exemplo, a parede que fica o sofá. Podem escolher um tom assim que seja um pouquinho escuro para dar uma sensação de profundidade naquela parede. Ou se não, vocês podem colocar essa cor que seja um tomzinho escuro onde tem a televisão, ou onde tem a cama. Isso realmente dá uma quebrada naquele tom todo igual do ambiente. Tem, assim, diversas técnicas de pintura que vocês podem usar, seja então usando a pintura na parede inteira, ou se não, você pode pintar meia altura, que isso dá como se fosse uma quebrada no ambiente, assim, pode te dar uma sensação que o ambiente até é mais largo. Ou você pode subir com uma faixa, por exemplo, na cabeceira, é muito comum a gente ver isso, né? Essa brincadeira com pintura. Inclusive, eu já fiz um post lá no Instagram que eu mostrei bem as diferenças que a pintura pode fazer nessa parede, né? Se você não me acompanha ainda, é @PamelaMinella, eu vou adorar te encontrar por lá também. Outro item que pode ser super baratinho ou pode ser super caro também, que são os quadros. Eles fazem assim, eles podem dar muita personalidade para esse ambiente. E a gente vê quadros assim que você pode mandar imprimir numa gráfica a arte que vai ter nesse quadro, comprar a moldura ali por 10, 20 reais, né? Assim, é uma coisa muito acessível mesmo na decoração. Você tem assim uma variedade enorme desses quadros. Se você compra de um artista, então, que realmente fez uma obra exclusiva, você vai pagar um pouquinho a mais, mas tem aquela vantagem que você vai ter aquela peça única. Então depende muito a sua ideia de decoração mesmo. O quadro é uma das últimas coisas que vão entrar na decoração desse ambiente. Eu sempre vou sugerir, por exemplo, na sala de estar, para vocês começarem por rack, por sofá, no quarto começa por cama, cabeceira, guarda-roupa, todos esses itens maiores que vão te ajudando a preencher o espaço. O quadro, ele é um item super decorativo e aí que vai ditar o estilo desse quadro pode ser o estilo do restante do ambiente que você já tem, né? Enfim, o restante a decoração daquele espaço. Então, se você tem uma decoração mais minimalista, esse quadro pode ter apenas uma cor, uma moldura super fininha. Ou se você quer uma coisa mais clássica para esse quadro, você já tem outras informações de clássico nessa sala de estar, por exemplo. Esse quadro pode ter uma moldura. Eu, particularmente, gosto de quadros que têm uma moldura mais simples, então em cores neutras como branco, cinza, preto, amadeirado. E eu gosto de trazer informação, então, ou uma cor que seja na arte desse quadro, mas assim, vocês estão livres para colocar cor na moldura também. Só, claro, vocês têm um trabalho a mais que é realmente combinar com a arte do quadro, combinar com outros itens da decoração. Vai depender muito do que vocês gostam, o caminho que vocês estão seguindo na decoração. E se você tá gostando das dicas, já aproveita e curte o vídeo. É muito importante para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e recomendar para mais pessoas se inspirarem também. Tá, Pamela, mas qual tamanho de quadro que eu escolho? E aí isso também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração o que você já tem naquele ambiente. Porque ele complementa, então depende do seu objetivo. Se você vai colocar só um quadro, por exemplo, onde tem na parede do sofá, tá? Você só quer um quadro ali. Você pode colocar um quadro que seja de 60, 80, 85% do tamanho daquele sofá. Então é bem uma coisa de porcentagem, assim. Então é uma coisa para vocês levarem em conta. Ou se não, vocês podem colocar composições também com 2 quadros menores ou até 3 quadros. O que eu não sou muito a favor é muitos quadros. Aí eu prefiro fazer, por exemplo, se você tem uma parede de um corredor
Ou, enfim, uma outra parede livre que vocês tenham, que já não tenha tanta informação de móvel, sabe? Vocês podem montar uma mini galeria. Então, vocês podem fazer um teste, por exemplo, colocar todos os quadros no piso, no chão, assim, para você ver como é que fica essa composição. O legal é você deixar mais ou menos 15 centímetros entre cada quadro. Mas você testa ali no chão, ver o que você acha dessa disposição. Ele não precisa ficar todo super alinhadinhos, perfeitos. Depende do objetivo, né? Vocês podem colocar um mais para cima, um mais para baixo, mas respeitando esses 15 centímetros aqui do meio. Existe a possibilidade de você colocar, por exemplo, mede o tamanho do quadro, aí você pega um papel pardo e coloca nessa parede com uma fita, assim, só para você ver como é que ficaria esse quadro, ou essa composição de quadros nessa parede, por exemplo, aí onde tem um sofá. Outra coisa importante também é a altura que você vai colocar esse quadro. A gente tem meio que uma medida padrão, que é a medida de 1,60, por exemplo, contando do piso, tá? 1,60 é para o centro desse quadro. Então você calcula isso na hora que for colocar, por exemplo, ali na parede onde tem o sofá. E por que isso? Porque isso facilita na hora de você enxergar esse quadro. Então fica praticamente na altura dos olhos da maioria das pessoas. Por isso essa medida de 1,60. Outra coisa boa de a gente levar em conta é aonde que você vai colocar esse quadro. Pensando assim, tá, gente? Você já tem uma informação, por exemplo, de um sofá ali. Então não deixe ele muito para baixo, encostando no sofá, a não sei que esse seja o objetivo, né, de um quadro apoiado. Mas se você for prender ele na parede, deixe pelo menos uns 30 centímetros ali para dar um respiro, sabe, gente? Ou se não, se você tem uma parede e você coloca só num canto quase assim na quina, na dobra daquela parede, e o restante fica sem nada, sabe? Então esse tipo de coisa vocês têm que levar em conta, é como se fosse uma compensação, né? Onde você vai prender certinho esse quadro. Ai, Pamela, mas isso quer dizer que eu vou ter que centralizar o meu quadro? E não, gente, não significa isso. Eu acho que tudo vai depender do ambiente que você já tem. Por exemplo, se você tem um sofá e uma luminária de piso ali do lado, você não precisa centralizar esse quadro bem no meio do sofá. Você pode colocar esse quadro, por exemplo, mais pro outro lado, não o lado onde tem a luminária de piso, do outro, tá, gente? Que isso cria, por exemplo, diferentes alturas, sabe? Ele vai harmonizando para não ficar um grande vazio onde não tem, por exemplo, uma segunda luminária, né? Porque a luminária já tá lá no outro lado. É realmente um trabalho de compensação. Eu gosto bastante quando tem isso. Ou, por exemplo, num quarto, se você quer colocar esse quadro mais para um lado de uma cabeceira, porque você tá fazendo uma brincadeira com dois tipos de luminária, um pendente e outra luminária de mesa. Então você faz esse jogo de colocar um quadro um pouquinho deslocado. Então existe essa técnica, você pode fazer até pequenas composições assim. Eu tô colocando algumas imagens de exemplo que fica melhor de entender. Eu acho que fica super bonito, sim. Depende muito do estilo da decoração, assim, que você gosta. Se você não é aquela pessoa que ama a simetria, que é tudo assim espelhado igualzinho. E se você tá sentindo que precisa de ajuda na hora de decorar o seu cantinho, seja na escolha de móveis ou de itens decorativos, eu faço consultorias online. Então, se você quiser saber mais, aqui embaixo na descrição tem um link que vai explicar bem certinho como eu trabalho. Eu só não recomendo vocês colocarem o quadro uma composição de quadros naquele estilo escadinha, sabe? Que um tá aqui, outro tá aqui, outro tá aqui. Não sou muito fã, eu acho que não valoriza essas artes. A não ser que você tenha realmente uma escada e que ele vá subindo essa questão de nível assim. Mas, enfim, é uma coisa pessoal aqui, uma dica que eu dou de um caminho para não seguir. E assim, o que você vai ter na arte desse quadro? Se você tem um ambiente mais moderno, assim, mais contemporâneo, você pode ter uma arte mais abstrata, ou se não, se é um ambiente minimalista, pode ser só linhas, uma coisa super clean. Então depende o que você tem ali no espaço. Sobre a cor desse quadro, se você quer colocar um toque vibrante, você pode casar essa cor em outros itens da decoração. Por exemplo, você tem um azul ou um vermelho nesse quadro que você puxa esse mesmo tom para uma poltrona, ou por uma almofada, ou por um toque de cor assim que tenha num tapete. Tudo isso vai harmonizando melhor aquele espaço. Isso não quer dizer que você precise usar só pinturas como quadro, não, você pode colocar fotografias também. Se você for ter mais de uma foto, eu sugiro que você mantenha um padrão. Então, seja um padrão de filtro nessas fotos ou um padrão como se fosse um preto e branco, sabe, gente? Eu gosto bastante de quando tem essas cores, né, na fotografia.
valoriza muito, assim, deixa super bonito. Existem quadros até com fotos, por exemplo, 4 quadros que completando, colocando lado a lado, eles formam uma imagem única. Então é uma técnica legal também a ser feita, tem até de paisagens, enfim, eu já vi vários super bonitos. Você também pode pensar uma iluminação específica se você tem esses quadros. Por exemplo, se você tem um corredor, você pode colocar spots mais direcionadinhos para esses quadros, justamente como um destaque. Fica super legal. O espelho, se você usar, por exemplo, do piso até o teto, ou um espelho grandão, não precisa ser do piso até o teto, mas que ele seja bem grande, isso dá uma sensação de amplitude no ambiente, porque o espelho reflete o que tem na frente. Então é como se fosse além, né? Dá como se fosse uma dobrada naquele ambiente. É uma técnica ótima para ambientes menores. Você pode colocar um espelho assim no quarto, na sala de estar, do lado do sofá, assim, para parecer que tem como se fosse 2 sofás. Ou onde mais, na sala de jantar é muito comum, combina muito com uma sala de jantar. Além desse espelho grande, você pode colocar também aqueles espelhos redondinhos, sabe aquele modelo Adnet que estão usando muito por aí? Também fica super legal. Só cuidar com a questão da iluminação mesmo desses espelhos, espelhos, por exemplo, do banheiro, ou se você tem uma penteadeira, que essa luz venha da frente. Eu já expliquei um pouquinho mais sobre iluminação nesse outro vídeo aqui. E claro, existem outras opções também para você trazer um pouco de textura para essa parede, seja com papel de parede. E aí, quando a gente fala de papel de parede, existe uma infinidade de estampa, de cores. Eu gosto bastante daqueles modelos que imitam, seja uma textura, por exemplo, de um linho, que imita o tecido, ou que imitam acabamentos como revestimentos como tijolinhos, sabe, cimento queimado. Eu acho que são papéis de parede bem atemporais. Mas aí vai de você, o estilo que você está usando na sua decoração. Existem modelos mais clássicos, até mais infantis, dependendo se é um quarto de criança. Agora me conta, como é que tá sendo a decoração das paredes aí da tua casa? Tá tudo branquinho ou não? Ou você tá conseguindo trazer mais informação de quadros, espelhos? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Tem também aqueles revestimentos estilo 3D, assim, que também a gente está vendo usar bastante nesses últimos tempos, e esse é um revestimento legal se você for fazer, por exemplo, um jogo de luz e sombra e colocar um spot, uma luz direcionadinha para essa parede com 3D, que ele faz um jogo de profundidade também, é uma opção. Ou se não, também tem o próprio amadeirado, né? A madeira que você pode usar nessa parede para preencher. Então você pode fazer uma textura com ripados, ripado na cor de madeira ou com branco, cinza, depende aí que você... Enfim, você planeja aí para sua casa, fica bem legal, ou o próprio revestimento da madeira inteirão, assim. A madeira traz aquela sensação de aconchego no ambiente, fica super bom. É uma coisa super acolhedora que traz pro espaço. Aí eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre decoração de parede. Então eu fiz um vídeo sobre sala de estar, que eu vou deixar o link aqui em cima, e também sobre parede do quarto, aquela parede de cabeceira. Também vou deixar o link aqui em cima. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos no Facebook ou WhatsApp. Comenta aqui embaixo como é que tá a decoração dessas paredes aí na sua casa. Se você tá sentindo que tem alguma que tá precisando de uma atenção, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. A ideia desse vídeo foi realmente trazer várias opções, várias ideias para vocês decorarem essas paredes, assim, deixar super aconchegante o cantinho de vocês. Um beijo e tchau!